A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 39. Lord Henry estava de joelhos. Cantarolava e sorria. Vez por outra esquecia o que estava cantarolando, o sorriso se desvanecia e ele soluçava um pouquinho. E depois esquecia que estava chorando e cantarolava de novo. A canção era Campton Races. Vez por outra, em vez de cantarolar ou soluçar, ele sussurrava Duda, Duda, a meia voz. Todo o bloco de celas estava inteiramente silencioso, exceto pelo cantarolar, o soluçar, o ocasional Duda e o suave raspar da perna do catre, enquanto Lloyd a manuseava desajeitadamente. Estava tentando virar o corpo de Trask de modo que pudesse lhe alcançar a perna. Por favor, garçom, me traga mais dessa salada de repolho e outra perna. Lloyd parecia um homem que embarcara numa dieta radical. O uniforme de prisioneiro pendia de seu corpo como uma vela desfraldada. A última refeição servida na galeria tinha sido o almoço de 8 dias atrás. A pele do rosto estava rigidamente esticada, delineando cada curva e cada ângulo do crânio. Seus olhos estavam brilhantes e reluzentes. Os lábios haviam sido repuxados dos dentes. Ele tinha um aspecto estranhamente sarapintado, porque seu cabelo havia começado a cair em tufos. Ele parecia um louco. Duda, Duda! Sussurrava enquanto pescava com a perna do catre. Houve uma vez em que não soubera por que se incomodara em lacerar seus dedos para desparafusar a maldita coisa. Houve uma vez em que pensara ter conhecido o que era fome de verdade. Aquela fome não tinha sido mais do que uma leve falta de apetite em comparação a esta. Rodando a noite toda, rodando o dia todo. Duda! A perna do catre prendeu na calça de Trask, na altura da panturrilha, e depois ele a puxou sem trazer nada. Lloyd baixou a cabeça e soluçou como uma criança. Atrás dele, jogado indiferentemente a um canto, estava o esqueleto do rato que havia matado na cela de Trask em 29 de junho, 5 dias atrás. A cauda cor-de-rosa do rato ainda estava ligada ao esqueleto. Lloyd tentara repetidamente comer a cauda, porém era dura demais. Quase toda a água do vaso sanitário acabara, apesar dos seus esforços para conservá-la. A cela estava tomada pelo ranço de urina. Ele estivera urinando no corredor, de modo a não contaminar seu suprimento de água. Não teve, e isso era bastante compreensível, consideradas as condições radicalmente reduzidas da sua dieta, que esvaziar os intestinos. Tinha comido muito rápido os alimentos que estocara. Soube disso agora. Havia pensado que alguém viria. Não tinha sido capaz de acreditar. Não queria comer Trask. O pensamento de comer Trask era horrível. Na noite anterior, ele conseguira acertar uma barata com seu chinelo e a tinha comido viva. Sentira a barata se debatendo loucamente dentro da boca pouco antes que seus dentes a partissem em dois. Na verdade, não tinha sido tão ruim. Muito mais saborosa do que o rato. Não, ele não queria comer Trask. Não queria ser um canibal. Ia ser como o rato. Manteria Trask ao seu alcance, mas só em último caso. Só em último caso. Ouvira falar que um homem pode passar longo tempo sem comida desde que tenha água. Não muita água, mas não pense a respeito disso. Não por enquanto. Não por enquanto. Não por enquanto. Ele não queria morrer. Não queria passar fome. Estava cheio de ódio. O ódio se desenvolvera num ritmo razoavelmente lento ao longo dos últimos 3 dias, crescendo junto com sua fome.
Ele supunha que se o seu coelho de estimação, morto há tempos, fosse capaz de pensar, o teria odiado da mesma maneira. Ele dormia bastante agora e seu sono era sempre perturbado por sonhos com o coelho. Seu corpo inchado, o pelo emaranhado, os vermes se retorcendo em seus olhos. E o pior de tudo, aquelas patas ensanguentadas. Quando acordava, Lloyd olhava os próprios dedos em pavorosa fascinação. O ódio de Lloyd se havia aglutinado em torno de um simples conceito imagístico. E este conceito era a chave. Ele estava encarcerado. Houve uma vez em que parecia certo que estivesse. Ele era um dos bandidos. Não realmente bandido. Polk tinha sido o verdadeiro bandido. Merda pequena era o pior que podia ter feito sem Polk. Ainda assim, ele partilhava certa quantidade da culpa. Teve George o Magnífico em Vegas e as 3 pessoas no Continental Branco. Ele estava lá e supunha que parte daquela culpa lhe cabia. Acreditava que merecia a prisão. Cumpria uma pena curta. Não era algo a que alguém se candidatasse, mas quando eles te pegavam de jeito, você tinha que engolir. Como Lloyd dissera ao advogado, ele achava que merecia uns 20 anos pela participação no massacre triestadual. Não a cadeira elétrica, pelo amor de Deus. A ideia de se ver montado na descarga elétrica era simplesmente... era loucura. Mas eles tinham a chave. A coisa era essa. Podiam trancafiá-lo e fazer o que bem entendessem com ele. Nos últimos 3 dias, Lloyd começara a agarrar o poder simbólico e talismânico da chave. A chave era sua recompensa por dançar conforme a música. Se não o fizesse, podiam botá-lo em cana. Não era diferente da carta "vá para a cadeia no banco imobiliário". Não passe do ponto de partida. Não receba $200. E com a chave vinham certas prerrogativas. Eles podiam tirar 10 anos da sua vida, ou 20 ou 40. Podiam subornar gente como Matters para espancá-lo. Podiam até mesmo tirar sua vida na cadeira elétrica. Mas ter a chave não lhes dava o direito de ir embora e deixá-lo trancado passando fome. Não lhes dava o direito de obrigá-lo a comer um rato morto e tentar comer o forro seco do seu colchão. Não lhes dava o direito de deixá-lo num local onde poderia simplesmente ter de comer um homem na cela ao lado para permanecer vivo. Se você puder mantê-lo à mão, é isso aí. Duda, Duda. Havia certas coisas que não se podia fazer às pessoas. Ter a chave apenas mantinha você à distância, mas não tanta. Eles o haviam deixado ali para sofrer uma morte terrível quando poderiam tê-lo libertado. Ele não era um assassino ensandecido que mataria a primeira pessoa que visse, apesar do que disseram os jornais. Merda pequena era o pior que já havia arrumado antes de conhecer Polk. Portanto, ele odiava, e o ódio o ordenava a viver, ou pelo menos tentar. Por um instante lhe pareceu que o ódio e a determinação de continuar eram coisas inúteis, porque todos aqueles que possuíam a chave haviam sucumbido à gripe. Estavam fora do alcance de sua vingança. Então, pouco a pouco, à medida que ficava mais faminto, percebeu que a gripe não iria matá-los. Mataria os perdedores como ele. Mataria Matters, mas não aquele puto que o subornara, porque o puto tinha a chave. Não mataria o governador nem o diretor da prisão. O guarda que dissera que o diretor estava doente tinha sido obviamente um mentiroso fodido. Não ia matar o agente da condicional, os xerifes e os tiras do FBI. A gripe não tocaria naqueles que tinham a chave. Ela não ousaria. Mas Lloyd iria tocá-los. Se vivesse o bastante para sair dali, iria acabar com eles. A perna do catre prendeu de novo na bainha da calça de Trask. Vamos,
sussurrou Lloyd. Vamos lá, venha até aqui. As damas da noite cantam esta canção. Sempre é dia de Duda. O corpo de Trask deslizou lenta e rigidamente pelo chão de sua cela. Nenhum pescador jamais fisgou um bonito com mais cuidado ou com mais astúcia do que Lloyd fez com Trask. Mas as calças de Trask se rasgaram e Lloyd teve de enganchá-la num outro ponto. Por fim, o pé dele ficou próximo o bastante para que Lloyd pudesse alcançá-lo através das barras e puxá-lo, se quisesse fazê-lo. Não é nada pessoal, sussurrou para Trask. Ele tocou a perna de Trask, acariciou-a. Nada pessoal. E não vou comer você, velho parceiro. A menos que seja inevitável. Lloyd nem sequer percebia que estava salivando. Lloyd ouviu alguém no vermelho brás entardecer e, como a princípio o som foi muito distante e muito estranho, o choque de metal contra metal, pensou que devia ter sonhado. Os estados de sono e vigília haviam se tornado muito familiares para ele agora. Atravessava aquela fronteira de lá para cá quase sem perceber. Mas então a voz chegou e ele pulou de pé no catre, os olhos cintilando arregalados, enormes e ligeiros no rosto faminto. A voz veio flutuando pelos corredores, sabe Deus de quão distante na ala da administração, e depois desceu pelo poço das escadas, em direção aos corredores que ligavam as áreas de visitas ao bloco central de celas, onde Lloyd estava. Infiltrou-se serenamente pelas portas de barras duplas e por fim alcançou os ouvidos de Lloyd. Olá! Alguém em casa? E, estranhamente, o primeiro pensamento de Lloyd foi: não responda. Talvez ele vá embora. Alguém em casa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, vou-me embora. Sacudir a poeira de fênix das minhas botas. Ao ouvir isso, a paralisia de Lloyd se rompeu. Projetou-se para fora do leito, pegou a perna do catre e começou a bater freneticamente nas barras. As vibrações correram metal acima e tremeram nos ossos de seu punho fechado. Não! Gritou ele. Não! Não se vá! Por favor, não se vá! A voz, mais próxima agora, vindo da escada entre a administração e o andar de Lloyd. Nós nos preocupamos com você. Amamos tanto você e, alguém parece tão faminto. Isso foi seguido de um risinho preguiçoso. Lloyd deixou cair no chão a perna do catre e pôs as duas mãos em torno das barras da porta da cela. Agora podia ouvir as passadas em algum lugar nas sombras, ressoando firmemente no corredor que levava à galeria principal. Lloyd teve vontade de irromper em lágrimas de alívio. Afinal, ele estava salvo, embora não fosse alegria e sim medo que sentisse no coração, um pavor crescente que o fez desejar ter ficado calado. Ficado calado? Meu Deus, o que poderia ser pior do que passar fome? A fome o fez pensar em Trask, que jazia esparramado atrás dele no vermelho brasa do entardecer. Uma perna estava esticada rigidamente na cela de Lloyd, e uma subtração essencial havia ocorrido na panturrilha daquela perna, na parte carnuda daquela panturrilha. Havia marcas de dentes ali. Lloyd sabia que dentes produziram aquelas marcas, mas tinha apenas uma vaga lembrança de ter almoçado um filé de Trask. Mesmo assim, foi acometido por sensações poderosas de repulsa, culpa e terror. Apressou-se até as barras e empurrou a perna de Trask de volta à cela dele. Então, olhando por sobre o ombro, para ter certeza de que o dono da voz ainda não estava à vista, ele se esticou e, com as barras divisórias pressionadas contra seu rosto, baixou a perna da calça de Trask, ocultando o que tinha feito. Claro que não havia nenhuma grande pressa.
Porque os portões gradeados à entrada da galeria estavam fechados e, sem energia elétrica, o interruptor de pressão não funcionaria. Seu salvador teria que voltar e encontrar a chave. Ele teria que... Lloyd grunhiu enquanto o motor elétrico que operava os portões gradeados gemeu de volta à vida. O silêncio da galeria amplificava o som, que cessou com o familiar estalido dos portões se abrindo. A seguir, as passadas estavam ressoando firmemente no corredor da galeria. Lloyd voltara à porta de sua cela após se livrar de Trask. Agora, involuntariamente, recuou 2 passos. Baixou o olhar para o chão lá fora e o que viu primeiro foi um par de botas empoeiradas de cowboy pontudas e com saltos gastos. E seu primeiro pensamento foi o de que Polk usaria um par igual. As botas pararam diante de sua cela. Ergueu lentamente o olhar, subindo dos jeans desbotados aninhados dentro das botas para o cinto de couro com fivela de latão. Vários signos astrológicos dentro de 2 círculos concêntricos. A jaqueta jeans com um broche enfiado em cada um dos bolsos. Num deles, um rosto sorridente. No outro, um porco morto e as palavras: "Como vai o seu porco?" No mesmo instante em que os olhos de Lloyd alcançaram relutantes o rosto sombriamente avermelhado de Randall Flagg, este gritou: "Bull!" O som pairou através da galeria vazia e depois reverberou de volta. Lloyd guinchou, tropeçou nos próprios pés, caiu e começou a chorar. "Está tudo bem", tranquilizou Flagg. "Ei, cara, está tudo bem. Tudo está inteiramente sob controle." Lloyd soluçou. "Pode me tirar daqui? Por favor, me deixe sair. Não quero ser como o meu coelho. Não quero acabar assim. Não é justo. Se não fosse o poker, eu nunca teria entrado numa fria, a não ser em merdas pequenas. Por favor, me deixe sair, moço. Faço qualquer coisa." "Pobrezinho. Você parece um anúncio de férias de verão num campo de concentração." Apesar da simpatia na voz de Flagg, Lloyd foi incapaz de erguer os olhos acima dos joelhos do recém-chegado. Se o fitasse no rosto de novo, isso iria matá-lo. Era o rosto de um demônio. "Por favor", murmurou Lloyd. "Por favor, me deixe sair. Estou morrendo de fome." "Há quanto tempo virou merda enlatada, meu amigo?" "Não sei", disse Lloyd enxugando os olhos com os dedos. "Faz muito tempo." "E como é que ainda não está morto?" "Eu soube o que estava por vir", disse Lloyd para as pernas em jeans enquanto juntava em torno de si os últimos farrapos de sua astúcia. "Poupei minha comida. Foi isso." "Por acaso não tirou um bife deste seu belo colega aí na cela ao lado?" "O quê?" coachou Lloyd. "O quê? Não. Deus me livre. O que pensa que eu sou?" "Moço, moço, por favor." A perna esquerda dele parece um pouco mais fina do que a direita. Foi só por isso que perguntei, meu bom amigo. "Não sei nada sobre isso", sussurrou Lloyd. Estava tremendo todo. "E quanto ao irmão rato? Que gosto tem?" Lloyd cobriu o rosto com as mãos e nada disse. "Qual é o seu nome?" Lloyd tentou dizer, mas tudo o que saiu foi um gemido. "Qual é o seu nome, soldado?" "Lloyd Henry." Tentou pensar no que dizer em seguida, mas sua mente era uma mistura caótica. Sentira medo quando seu advogado lhe disse que poderia ir para a cadeira elétrica. Mas não este medo. Nunca experimentara este medo em toda a sua vida. "Foi tudo ideia de Polk", exclamou. "Polk é que deveria estar aqui, não eu." "Olhe para mim, Lloyd." "Não", sussurrou Lloyd, seus olhos girando selvagemente. "Por que não?" Porque não acho que você seja real." "E se for real, moço? Se for real, então é o próprio demônio."
Olhe para mim, Lloyd. Desamparado, Lloyd ergueu os olhos para aquele rosto escuro e sorridente que pendia além de uma interseção das barras. A mão direita segurava alguma coisa ao lado do olho direito. Ao olhar para ela, Lloyd sentiu frio e calor ao mesmo tempo. A coisa parecia uma pedra negra, tão escura como resina, como piche. Havia uma fenda vermelha no centro dela, e para Lloyd aquilo lembrava um olho terrível, ensanguentado e semiaberto a espiá-lo. A seguir, Flegg girou-a levemente entre os dedos e a fenda vermelha na pedra negra se parecia uma chave. Flegg continuou a girá-la entre seus dedos. Uma hora era o olho, outra hora era a chave. O olho, a chave. Ele cantou. Ela me trouxe café. Ela me trouxe chá. Ela me trouxe quase de tudo, exceto a chave da casa de correção. Está certo, Lloyd? Claro, disse Lloyd apressadamente. Seus olhos não se desgrudavam da pequena pedra negra. Flegg começou a passá-la de um dedo para o outro, como um mágico fazendo um truque. Agora você é um homem que deve apreciar o valor de uma boa chave, disse ele. A pedra negra desapareceu no seu punho cerrado e subitamente reapareceu na outra mão, onde recomeçou a passear de um dedo para o outro. Tenho certeza de que você é, porque uma chave é feita para abrir portas. Existe algo mais importante na vida do que abrir portas, Lloyd? Moço, estou desesperadamente faminto. Claro que está, disse o homem. Uma expressão preocupada espalhou-se sobre seu rosto. Uma expressão tão amplificada que se tornou grotesca. Jesus Cristo, um rato não é coisa para se comer. Quer saber o que tive no meu almoço? Um sanduíche de rosbife mal passado no pão preto, com um pouco de cebola e bastante mostarda escura. Que tal? Lloyd assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo lentamente de seus olhos para lá de brilhantes. Para acompanhar, tive batatas fritas e milkshake de chocolate. E depois, como sobremesa... Deus do céu, estou torturando você, não estou? Alguém devia me dar uma surra. É isso que estou merecendo. Desculpe. Vou deixar você sair e depois arranjo alguma coisa para comer, ok? Lloyd estava atônito demais até mesmo para sorrir. Concluíra que o homem com a chave era de fato um demônio, ou mais provavelmente uma miragem. E a miragem permaneceria do lado de fora de sua cela até que Lloyd finalmente caísse morto, falando alegremente sobre Deus, Jesus e mostarda escura, enquanto fazia a estranha pedra negra aparecer e desaparecer. Mas agora a compaixão no rosto do homem parecia bastante real, e ele aparentava estar genuinamente aborrecido consigo mesmo. A pedra negra desapareceu de novo em seu punho fechado. E quando o punho se abriu, os olhos vagueantes de Lloyd contemplaram uma chave achatada de prata com uma alça ornamentada jazendo na palma da mão do estranho. Meu santo Deus! Coachou Lloyd. Gosta disso? Perguntou o homem escuro satisfeito. Aprendi o truque com uma gatinha de uma casa de massagem em Secaucus, Nova Jersey, Lloyd. Secaucus, lá das maiores fazendas suínas do mundo. Ele se inclinou e inseriu a chave na fechadura da cela de Lloyd. E isso foi estranho porque, até onde sua memória lhe era útil, coisa que neste exato momento não era, estas celas não tinham fechadura, porque eram abertas e fechadas eletronicamente. Mas não teve a menor dúvida de que a chave de prata funcionaria. No justo momento em que ela chocalhava na fechadura, Flegg parou e olhou para Lloyd, sorrindo astutamente, e Lloyd sentiu o desespero inundá-lo outra vez. Tudo era apenas um truque. Já me apresentei?
Meu nome é Flag, com 2 Gs. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, coachou Lloyd. E acho que, antes que eu abra esta cela e a gente saia para jantar, devemos ter um pequeno entendimento, Lloyd. Tudo bem, replicou Lloyd e voltou a chorar. Vou fazer de você o meu braço direito, Lloyd. Vou pô-lo para a par com São Pedro. Quando abrir esta cela, vou entregar as chaves do reino direto na sua mão. Está combinado? Sim, sussurrou Lloyd, ficando assustado de novo. Estava quase escuro agora. Flag era pouco mais que uma forma escura, mas seus olhos ainda estavam perfeitamente visíveis. Eles pareciam brilhar no escuro como os olhos de um lince. Um à esquerda da barra que terminava na fechadura, outro à direita. Lloyd sentia pavor, porém também algo mais. Uma espécie de êxtase religioso. Um prazer. O prazer de ser escolhido. A sensação de que, de algum modo, ele superara alguma coisa. Você gostaria de ajustar contas com as pessoas que o jogaram aqui, estou certo? Rapaz, pode apostar, disse Lloyd, esquecendo-se momentaneamente de seu terror, que foi engolido por uma raiva faminta e vigorosa. Não só com aquelas pessoas, mas com qualquer um que faria uma coisa como esta, sugeriu Flag. Existe um tipo de pessoa, não existe? Para certo tipo de gente. Um homem como você não passa de lixo. Porque elas estão por cima. Acham que alguém como você não tem o direito de viver. Acertou em cheio, disse Lloyd. Sua enorme fome tinha de súbito se transformado num tipo diferente de fome. Exatamente como a pedra negra se transformara na chave de prata. Este homem havia expressado todas as coisas complexas que ele sentira em apenas meia dúzia de frases. Não era apenas com o guarda do portão que queria ajustar contas. Ora, é o saco de merda. O que me conta, saco de merda? Tem alguma gracinha para contar? Porque ele não era o único. O guarda do portão tinha a chave. Tudo bem, mas ele não tinha feito a chave. Alguém a entregara para ele. O diretor, supunha Lloyd, mas tampouco o diretor tinha feito a chave. Lloyd queria encontrar os fabricantes e os ferreiros. Eles estariam imunes à gripe, e Lloyd tinha contas a acertar com eles. Ah, sim, e eram muitas contas. Você sabe o que diz a Bíblia sobre gente como essa? Perguntou Flag baixinho. Diz que os exaltados serão rebaixados, que os poderosos serão derrubados e os inflexíveis serão quebrados. E sabe o que diz sobre pessoas como você, Lloyd? Diz, bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles verão a Deus. Lloyd assentia. Assentia e chorava. Por um momento, pareceu que uma aura flamejante havia se formado em volta da cabeça de Flag. Uma luz tão brilhante que se Lloyd a olhasse por muito tempo, seus olhos queimariam até virarem cinzas. Então a aura se foi, se é que esteve ali, afinal, e devia não ter estado, porque Lloyd nem sequer perdera sua visão noturna. Agora você não está muito brilhante, disse Flag, mas você é o primeiro. E tenho a sensação de que seria muito leal. Nós dois, Lloyd, vamos chegar longe. É uma boa época para gente como nós. Tudo está começando para nós. Tudo de que preciso é da sua palavra. Palavra? De que vamos ficar juntos, você e eu. Nada de recusas. Nada de cair no sono em serviço de guarda. Outros virão muito em breve. Eles já estão a caminho para o oeste, mas por enquanto somos só nós. Eu lhe darei a chave se você me der sua palavra.
Eu prometo, disse Lloyd e as palavras pareceram pairar no ar, vibrando estranhamente. Prestou atenção nessa vibração, sua cabeça virada para um lado, e pôde quase ver aquelas duas palavras, resplandecendo tão sombriamente como a aurora boreal se refletia no olho de um homem morto. Depois se esqueceu delas enquanto os cilindros giravam dentro do tambor da fechadura. No momento seguinte, a caixa da fechadura caiu aos pés de Flag, anéis de fumaça emanando dela. Você está livre, Lloyd. Saia. Incrédulo, Lloyd tocou as barras hesitante, como se pudessem queimá-lo. E, de fato, elas pareciam quentes. Mas, quando a empurrou, a porta deslizou para trás facilmente e sem barulho. Olhou para seu salvador, para aqueles olhos ardentes. Alguma coisa foi colocada em sua mão. A chave. Agora é sua, Lloyd. Minha? Flag agarrou os dedos de Lloyd e os fechou em torno da chave. E Lloyd sentiu a chave se mover em sua mão. Sentiu-a mudar. Soltou um grito áspero e seus dedos se abriram. A chave se fora, e no seu lugar estava a pedra negra com a fenda vermelha. Ele a ergueu, admirado, virando-a de um lado para o outro. Uma hora a fenda vermelha parecia uma chave, outra hora um crânio, e depois novamente um olho sangrento semi-aberto. Minha, Lloyd respondeu a si mesmo. Desta vez ele fechou a mão sem nenhuma ajuda, apertando a pedra obstinadamente. Podemos ir jantar? Perguntou Flag. Temos que viajar um bocado esta noite. Jantar, disse Lloyd. Tudo bem. Há muita coisa a ser feita, disse Flag alegremente. E temos que nos mover com muita rapidez. Caminharam juntos em direção às escadas, passando pelos mortos em suas celas. Quando Lloyd tropeçou de fraqueza, Flag agarrou seu braço acima do cotovelo e o levantou. Lloyd virou-se e fitou aquele rosto sorridente com algo mais do que gratidão. Olhou para Flag com algo parecido com amor.